Cerca de 75 mil anos atrás, as primeiras pessoas chegaram ao território da moderna Austrália. As condições severas desta região aceleraram o progresso dos aborígenes, que inventaram medicamentos, armas. E quando estavam à beira de uma nova descoberta, acidentalmente encontraram formigas. Formigas que estavam fazendo a mesma coisa todo esse tempo. No mundo animal não existem profissões estranhas ou desnecessárias. As maiores formigas saqueadoras servem como ônibus para as menores, levando-as ao campo de batalha para economizar energia para os soldados. As formigas cortadeiras trabalham como operárias ao mesmo tempo. Descritas no final do século XIX, essas formigas ainda não foram completamente estudadas pelos cientistas. Mas, como geralmente acontece, é interessante encontrar algo realmente cativante, como se descobre que a informação sobre isso é insuficiente. Mas os pesquisadores descobriram algo. Formigas de mel, encontradas em diversas espécies, armazenam alimentos para toda a colônia. Os futuros armazenadores são treinados desde a infância para lidar com grandes volumes de comida. Isso é muito mais complexo do que fazer um curso e receber um certificado. Afinal, se a colônia perde todos os seus armazenadores vivos, eles precisam se adaptar, e as formigas do mel podem se tornar trabalhadoras comuns. Isso leva algumas semanas e essa transformação realmente não acontece num estalar de dedos. Eles são simplesmente gigantes. Como as formigas poderiam ter pensado em criar algo assim? Bem, tudo aqui é bastante lógico. Aparentemente, eles enfrentaram uma seca e criaram uma profissão que os ajudaria a superar esse período difícil. Assim como todos os outros formigas, surgiram completamente novos. Tudo, como as pessoas. Até começarmos a cultivar alimentos, não precisávamos de agricultores. Até aprendermos a curar, não precisávamos de médicos. Então, você entendeu? E dentro dessas formigas loucas, apesar do nome, não é exatamente mel. O líquido é composto de açúcares simples como o néctar das plantas e excreções de pulgões. Elas são coletadas por formigas operárias, que as trazem e alimentam as larvas até que enchem até o tamanho de uma uva. Algumas larvas de formiga podem ter mais de 1 centímetro de comprimento e pesar quase 1 grama. É muito, considerando que o peso de formigas comuns é medido em miligramas. A maior parte da vida das larvas de formiga é passada imóvel debaixo da terra. Mas o que acontece quando a colônia precisa de comida? Quero dizer, como essas garrafas são abertas? Tony, olhe dentro da bolsa. Quero dizer, abra-a. Fique tranquilo, não haverá nenhuma cena de horror de formigas. Se cada formiga tivesse que ser aberta no sentido literal da palavra, os insetos teriam parado de usar esse método de armazenamento há muito tempo. Muito caro. Quando tempos difíceis chegam e a colônia está com falta de comida, a formiga operária se aproxima de uma das formigas melíferas e começa a acariciar suas antenas, após o que ela regurgita um pouco do líquido nutritivo armazenado dentro dela. Oh, você toca meu tralalá. Tudo bem. E quanto à qualidade do líquido? Possivelmente ela varia em sabor e consistência dependendo da colônia. Digamos, algumas formigas preferem algo mais doce, outras algo salgado. Bem, pelo visto, se existem diferenças no sabor, elas são muito insignificantes. Em geral, todas as formigas que usam garrafas se alimentam de aproximadamente a mesma coisa. A menos que a colônia esteja perto de uma fábrica de refrigerantes e os insetos comecem a se alimentar de resíduos doces. Pode parecer irreal, mas já aconteceu, não com formigas, mas é verdade. No nordeste da França, as abelhas de repente começaram a produzir mel de cores totalmente não padronizadas. A investigação dos apicultores levou a uma conclusão inesperada. Em vez de coletar néctar de flores, as abelhas locais se alimentavam de resíduos de recipientes abertos. Interessante, o sabor desse mel mudou, e já que estamos falando de sabor, o que dizer dos ursos de mel? As pessoas não seriam pessoas se não tentassem colocar esses insetos estranhos na boca. Aqueles que conseguem morder um par de formigas vivas descrevem o sabor como doce. Alguns afirmam que as formigas agradavelmente picam durante isso. Alguém, por outro lado, está convencido de que elas são azedas doces. George. Uma vez experimentou o sabor de uma secreção nasal. De qualquer forma, as formigas de mel são consideradas uma iguaria que todos deveriam experimentar pelo menos uma vez na vida. Além disso, é nutritivo e geralmente é raro que a comida exótica seja tão agradável.
Mas quando o resto do mundo apenas começou a entender que as formigas de mel são deliciosas, os aborígenes australianos já haviam feito da caça a elas algo como uma tradição. Provavelmente eles experimentaram as formigas de mel há muito tempo quando chegaram às regiões áridas da Austrália. Em tais condições, qualquer alimento é bem-vindo, e os habitantes locais usavam as formigas como fonte de açúcar e outros nutrientes. Em resumo, por que não? As pessoas não se incomodam em caçar formigas e comem os insetos inteiros. É improvável que as formigas gostem disso. Elas não escondem suas reservas o mais fundo possível para que as pessoas venham e as desenterrem como gnomos famintos. Além disso, não é tão fácil chegar até as formigas do mel. Para que o conteúdo dos potes não estrague com o calor, eles são colocados em grande profundidade. Às vezes todos 6 metros, talvez às vezes até mais profundo. As pessoas não encontraram esses formigueiros. Provavelmente as formigas usam a profundidade para criar refrigeradores naturais, pois quanto mais fundo os potes estiverem, mais tempo a comida será preservada, e também é menos provável que alguém a roube. Pensando bem, é difícil dizer que a profissão das formigas de mel não tem prestígio. Ou seja, eles basicamente não fazem nada, apenas sentam em algum lugar escuro, comem e esperam. Eles nem mesmo têm Wi-Fi. Mas muitas formigas são capazes de mudar de especialidade e até mesmo subir na escada da carreira. Primeiro, eles trabalham como enfermeiras ou babás e gradualmente ficam com a rainha e os filhotes. O próximo passo são os faxineiros, que lidam com o lixo, e no final das contas, as formigas se tornam coletores. Então, se você vê micróbios arrastando pedaços, folhas e qualquer comida por aí, saiba que eles são praticamente os gerentes de topo no mundo das formigas. Mas algumas profissões são passadas hereditariamente, mesmo entre os insetos. Se o pai era, por exemplo, um simples formiga faxineiro, então seu filho também se tornará um faxineiro. Entenda, filho, meu pai era Steve, o pai dele era Steve, eu sou Steve, então você também é. Nós não temos outros nomes? Não é tão fácil recusar um trabalho quando ele garante o bem-estar de toda a colônia. Mas existem animais, profissões, que a própria natureza criou, e esses são os castores. Pode parecer estranho, mas os castores lutam contra a seca, incêndios florestais e mudanças climáticas. Eles também criam um ambiente fluvial saudável para outras espécies, e são praticamente super-heróis do mundo selvagem, protegendo a água, preservando a biodiversidade. Mas se tudo é tão notável, por que os agricultores não conseguem suportar os castores? É algum tipo de antipatia antiga quase, você sabe que as represas de castores bloqueiam os rios? E o que acontece se você impedir um rio de fluir para onde ele pretendia ir? Exatamente, a inundação. A água pode destruir vastas áreas que os agricultores usam para plantações ou gado. Segundo especialistas, em um ano, a indústria florestal dos Estados Unidos da América perdeu mais de 22 milhões de dólares devido a inundações causadas por castores. Adicione aqui a ameaça à segurança pública, pois a água destrói o solo, tornando estradas, pontes, viadutos e barragens instáveis. Ops, não fui eu. As pessoas até aprenderam a usar castores para lidar com desertos. As tecnologias mais modernas, que ajudam a parar as areias, custariam alguns trilhões de dólares por ano. Os castores simplesmente constroem diques em rios raros e, assim, mudam a paisagem. Apenas uma represa de castor pode melhorar a qualidade da água, além de atuar como um meio de proteção ambiental contra incêndios. E já que estamos falando de incêndios, enquanto alguns animais salvam e destroem o planeta ao mesmo tempo em seu trabalho, outros adotaram a profissão para benefício financeiro. Não é seu, é de si mesmo. As cabras sabem como parar incêndios. Dê-me um segundo para você imaginá-las em capacetes de bombeiro ou com extintores de incêndio. Na verdade, é um pouco diferente. Cabras e ovelhas pastam em áreas atingidas por incêndios. Lá, os famintos herbívoros percorrem a terra, mastigando arbustos, árvores e grama, criando barreiras contra incêndios. Como as cabras têm cerca de 1 metro de altura, elas vão pastar nas plantas mais baixas, criando um espaço entre o solo e as árvores mais altas. Essa barreira pode prevenir a propagação do fogo ou pelo menos retardá-lo. Parece absurdo, mas é suficiente. E as cabras são simplesmente perfeitas. Elas comem tudo, podem se mover por terrenos acidentados, sem ficar presas em arbustos ou buracos, e realmente param o fogo. Não em tempo real, claro, mas aqui estão os números. Quando um incêndio florestal em Utah, com chamas de 4,5 metros de altura, atingiu uma área limpa por cabras, a chama caiu para menos de 1 metro de altura. E isso em áreas onde as cabras ainda não haviam terminado o trabalho. Lá, onde os animais comeram tudo o que podiam, o incêndio foi extinto.
É uma pena que esses garotos não possam ser mantidos em casa como extintores de incêndio. Até breve.